11 condenados do mensalão com a prisão decretada já estão em Brasília. Apenas Henrique Pizzolatto, ex-diretor do Banco do Brasil, não se apresentou à polícia. A repórter Aline Barcelos está na Superintendência da Polícia Federal e tem outros detalhes. Aline, boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todos. 9 condenados do processo do mensalão que se apresentaram à polícia chegaram agora à noite aqui em Brasília. Chegaram agora à noite aqui em Brasília de um voo de Minas Gerais. A expectativa era a de que esses 9 condenados, além dos outros 2 que já estavam aqui em Brasília, ficassem aqui na Superintendência da Polícia Federal. Mas por determinação do juiz da Vara de Execuções Penais, eles foram levados para o complexo penitenciário da Papuda. Posteriormente, eles vão poder pedir para o juiz para cumprir as penas nas cidades onde moram. As defesas de José Genuíno e José Dirceu já entraram com uma petição no Supremo Tribunal Federal para que eles não fiquem na Papuda. Isso porque José Genuíno e José Dirceu foram condenados ao regime semiaberto. Durante todo o dia, militantes estiveram presentes aqui na sede da Polícia Federal. Vamos ver na reportagem. O dia foi movimentado na sede da Polícia Federal em Brasília. Pouco antes do meio-dia, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, se entregou. Em frente ao prédio, alguns militantes protestavam contra as prisões, enquanto esperavam a chegada dos presos que estavam em outros estados. Liberdade aos presos políticos! José Genuíno e José Dirceu passaram a noite na sede da Polícia Federal de São Paulo. No início da tarde, eles embarcaram no avião da Força Aérea e seguiram para Brasília. O advogado de José Genuíno considerou a remoção desnecessária e perigosa. Porque o cumprimento da pena em regime semiaberto tem que ser feito no domicílio do réu. Inclusive, há de se dizer mais uma irregularidade que tem que ser apurada, é esse desvio, esse número enorme de recursos que está sendo gasto para levar, na verdade, o réu até Brasília para depois voltar para São Paulo. O avião fez um pouso em Belo Horizonte para pegar outros 7 réus. Marcos Valério, José Roberto Salgado, Ramon Rollerbach, Simone Vasconcelos, Cristiano Paz, Romeu Queiroz e Cátia Rabelo. Henrique Pizzolatto é o único dos 12 condenados do processo do mensalão com mandados de prisão já expedidos que ainda não se apresentou à polícia. Segundo o advogado dele, Pizzolatto tem passaporte italiano e está há 45 dias na Itália. Agora cabe ao Ministério da Justiça pedir a extradição do condenado. De imediato, condenados como José Dirceu e José Genuíno vão cumprir a pena em regime semiaberto. Nesse caso, podem ficar no Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal. 4 réus iniciarão o cumprimento em regime fechado: Marcos Valério, Cátia Rabelo, Cristiano Paz e Henrique Pizzolatto. O complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, já reservou celas individuais em 2 unidades para eles. A Vara de Execuções Penais de Brasília vai ser responsável pela execução das penas, local de cumprimento e possíveis transferências para outros estados. Por que no caso do ex-ministro Dirceu, a lei não pode ser cumprida? Tem que cumprir a lei. Cumprir a lei. Ele mora aqui em São Paulo, ele trabalha aqui em São Paulo, a família está aqui em São Paulo. Portanto, ele tem que cumprir o regime aberto em São Paulo. No domingo serão realizadas eleições no Chile. 9 candidatos disputam a presidência. Todas as pesquisas de opinião garantem a vitória da socialista Michelle Bachelet, que governou o país entre 2006 e 2010. A saída dela encerrou um ciclo de 20 anos de governos de centro-esquerda e o retorno da direita ao poder pela primeira vez desde o golpe de 1973. Veja na reportagem da enviada especial ao Chile, Mônica Yanakiev. Michelle Bachelet terminou o primeiro mandato com um alto índice de popularidade, 60%. Hoje ela lidera todas as pesquisas de opinião num país de economia estável, que este ano deve crescer 4%. Mas o Chile que Bachelet deve herdar do atual presidente, Sebastián Piñera, é muito diferente daquele que ela deixou. Pela primeira vez desde o retorno à democracia, os chilenos estão dispostos a ir às ruas para exigir dos políticos reformas mais profundas. Foi o que ficou evidente nos protestos estudantis de 2011. Nessas eleições, os chilenos não vão apenas escolher um novo presidente. Surgiu um movimento popular nas ruas e nas redes sociais para pedir ao novo governo, seja ele qual for, que convoque uma Assembleia Nacional Constituinte para reformar a Constituição.
Tudo começou quando Ignacio Iriarte se juntou com amigos num café no início do ano. Com escassos recursos, eles usaram Facebook e Twitter para lançar a campanha Marque Seu Voto. Pediram a cada chileno que escreva as letras AC no canto direito da cédula eleitoral. As iniciais são sinal de apoio à proposta de eleger uma Assembleia Constituinte para reformar a Constituição. A atual, herdada da ditadura militar, deixa os políticos de mãos e pés atados. Iriarte cita, como exemplo, a promessa de educação gratuita e de qualidade para todos, feita pela maioria dos candidatos. O grave é que, apesar de 7 em cada 10 chilenos apoiarem a reforma da educação, o parlamento não vai aprová-la. Pelo atual sistema eleitoral, a direita, mesmo tendo apenas 1/3 dos votos no Congresso, pode impedi-la e já disse que é contra a estatização da educação privatizada na ditadura. Em 6 meses de campanha, o grupo já conseguiu formar 3.000 observadores que, com apoio de alguns partidos políticos, contarão o número de cédulas com as letras AC. Mas para quê, se essa eleição paralela não tem validade? Iriarte diz que servirá como mais um instrumento de pressão popular para deixar claro que os chilenos querem mudanças. Não importa os votos. Com a campanha já conseguimos instalar uma ideia e colocá-la em discussão. Agora vamos continuar pressionando para que o novo governo e o novo Congresso escutem a voz das ruas. As eleições no Chile são o tema do comentário do cientista político Emir Sadia. Aos 40 anos do golpe de Augusto Pinochet, os chilenos voltam a eleger presidente amanhã. Quem olhasse a lista de candidatos poderia imaginar que o passado não passou. Afinal de contas, a favorita para ganhar, Michelle Bachelet, esteve presa junto com seu pai, que foi ministro de Salvador Allende. Ele faleceu na prisão de um colapso cardíaco depois de 6 meses de tortura. Sua principal opositora, apoiada pelo governo de Sebastião Pinheira, é filha de um militar que foi da junta militar junto com Pinochet. E ainda um terceiro candidato, Marco Antônio Henriques, que é filho de Miguel Henriques, líder do MIR, o principal grupo de extrema esquerda daquela época. Mas muita coisa passou desde então. 17 anos de ditadura do Pinochet, 20 anos de governo socialista democrata cristão e 4 anos de Sebastião Pinheira. Mas não é menos verdade que os temas principais de Michelle Bachelet vêm daquela época. Primeiro, convocação de uma Assembleia Constituinte para terminar de vez com a Constituição imposta pelo Pinochet na época da ditadura, embora com várias reformas ela sobrevive. Segundo lugar, desigualdade de renda, aumento de impostos para quem ganha mais. O Chile é dos países menos desiguais na América Latina, passou a ser dos mais desiguais. E terceiro lugar, restabelecer o caráter público das universidades. O Pinochet privatizou as universidades, é a razão fundamental das grandes mobilizações estudantis dos últimos anos, que quebraram a legitimidade de Sebastião Pinheira. Ela se propõe em 5 anos restabelecer o caráter público das universidades. 2 outras novidades. O voto não é mais obrigatório, o que pode levar a uma abstenção muito alta, talvez de 40%. Em segundo lugar, o Partido Comunista passa a fazer parte da aliança com os socialistas e democratas cristãos. A única questão em aberto é saber se a Bachelet ganha no primeiro ou no segundo turno. As ruas de Madrid, na Espanha, começaram a ser limpas hoje, depois de 12 dias de uma greve de lixeiros. Equipes terceirizadas fizeram o trabalho. Pela manhã, sindicatos e empresas contratadas pela prefeitura anunciaram que estavam fechando um acordo sem fornecer detalhes. O objetivo é evitar demissões e cortes de salários. A crise espanhola tem levado o governo nacional, regionais e prefeituras a fazer cortes de despesas. Na Coreia do Sul, um helicóptero bateu num prédio por causa de uma forte neblina. A aeronave pertence a uma empresa de produtos eletrônicos. Os 2 pilotos morreram. Na Polônia, cerca de 1.000 pessoas de vários países fizeram uma manifestação pedindo aos líderes mundiais que tomem medidas para diminuir a destruição da natureza. Elas caminharam até o local onde acontece uma conferência da ONU sobre o clima. Um cartaz dizia: "Parem de estuprar a nossa mãe".
A Força Aérea das Filipinas começa a levar água e alimentos às regiões mais remotas do país, atingidas pelo super tufão Haiyan. Helicópteros dos Estados Unidos, que partem de um porta-aviões, também participam da operação. Segundo o governo, mais de 3.600 pessoas morreram e quase 2 milhões perderam suas casas. Mágicos do mundo todo participam no Rio de Janeiro de um dos mais importantes festivais de mágica da América Latina. É o Magic in Rio. E a gente quer saber, se fosse possível, que mágica você gostaria de fazer? A minha mágica seria agora para ter qualidade de saúde e educação. Era a melhor coisa que eu queria no momento. Gostaria de ter meu irmão do meu lado. Meu irmão que viajou, faz muito tempo que eu não vejo ele. Que todas as crianças tenham educação desde ao nascer. Joanei Mendonça, de São Luís, respondeu: eu queria poder fazer sumir tudo o que não presta desse mundo com um simples estalar de dedos. Participe também em facebook.com/Repórter Brasil na rede. A seguir, os prejuízos para a reforma do tradicional Hotel Glória com a crise nos negócios do empresário Ike Batista. Voltamos em instantes.